Olá, bom dia. Estou de volta para conversar com vocês sobre mais um conto de fadas e hoje eu trago a Pequena Sereia. Bom, o nosso canal no YouTube, ele tem como objetivo principal deixar as nossas experiências, o nosso aprendizado para você, professora, professor, contador de histórias, educador de modo geral. O nosso canal tem 4 séries de vídeos e uma delas é a interpretação dos contos de fadas, ou seja, o conto que você escolheu. Você vai encontrar no canal diversos contos de fadas interpretados à luz da psicanálise, da psicologia, da filosofia, mas também da sociologia. Mas trabalhamos com o simbolismo contido neles, porque é de extrema importância para as crianças este simbolismo. Os contos de fadas, eles têm, como eu sempre digo, um poder enorme na formação, no equilíbrio emocional e psicológico das crianças, ou seja, dos ouvintes. Bom, a gente traz hoje o conto A Pequena Sereia, a Ariel. Antes de eu falar a respeito do conto propriamente dito, os seus personagens, o enredo, eu gostaria de fazer aqui um levantamento sobre o aspecto social da sociologia sobre esse conto. Ariel é uma das princesas da Disney mais contemporânea. Aqui Ariel aparece de cabelo ruivo, que é uma demonstração de atualização. Veja que mesmo ela na formatação humana, quando ela vai casar com o príncipe, ela é uma princesa mais atual, inclusive ela vai contra as orientações do pai. Então vocês vão ver ao longo da história que o pai fala para ela que ela não pode ir, para a superfície das águas para ter contato com a vida humana, e ela desobedece ao pai. Então são traços no conto que mostram para nós que é uma princesa mais atual, porque as princesas mais antigas, como por exemplo Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, elas são princesas feitas, prontas, segundo a tradição da época, para casar, e elas são escolhidas pelo seu príncipe e, através de um desenrolar da história, eles se apaixonam e casam. Neste caso aqui, Ariel observa o príncipe no seu barco e se apaixona e ela decide conquistá-lo. Olha que coisa interessante, como é diferente dos outros contos. É ela que vai em busca do seu amor. É ela que vai conquistar, vai fazer tudo que for necessário, inclusive virar humana para estar com o seu escolhido. Então aqui nós temos a inversão dos contos anteriores. Ariel correndo atrás dos seus sonhos, buscando o homem que ela deseja, inclusive fazendo um pacto com a bruxa, que na verdade é sua tia, Úrsula. A Úrsula, ela é irmã do pai de Ariel, o rei Tritão. E a Úrsula, ela tem muita raiva, na verdade, a inveja do seu irmão, que constituiu família e que conseguiu ser o rei dos mares. E ela não. E ela, para se vingar, como ela não conseguiu atingir ao seu irmão, ela vai atingir a sua sobrinha. Porque o pacto que ela faz com Ariel é desleal, E aí no final ela sofre de dores nas pernas por causa da magia,
que ela colocou sobre Ariel para que ela se tornasse humana, porque foi o que Ariel pediu à sua tia, que se tornasse humana para poder casar, com o Eric, que é o seu príncipe. Bom, nessa luta da Ariel para conquistar o seu príncipe, ela tem a ajuda de vários amigos, lógico, do ambiente marinho. Essa baleia, ela leva Ariel até a superfície da água, porque você sabe, aqui você inclusive pode fazer um trabalho a nível de ciências, com todo o ambiente, né, o ecossistema marinho, e você trabalhar, professora, fazer uma conexão entre a contação de histórias, entre a literatura, entre a língua portuguesa e as ciências. Porque você tem aqui diversos animais no conto da Ariel, né? Estou pegando aqui, porque eu tenho um tapete de contação e esses animais em feltro, que tem o velcro, que eu colo no tapete à medida que eu vou contando a história e a participação deles. Então aqui nós temos uma estrela do mar que, dentro do reino animal, pertence ao grupo dos equinodermas, que é um invertebrado. Eu tenho aqui um peixe, só abrindo parênteses, tá, gente? Aqui eu tenho um peixe que é um vertebrado, que é do grupo dos cordatas. Eu tenho um mamífero vertebrado, que é também do grupo dos cordatas. Mas existem outros, existe uma ave, que inclusive traz para Ariel várias lembranças, objetos presentes. Eu digo lembrança no sentido de lembrancinha, presente, né? Para Ariel do mundo, né, humano e terrestre lá, porque ela quer conhecer. O sonho da Ariel é conhecer além do mar, ou além da linha dos oceanos. Muito bem, e a Ariel nessa luta, ela vai em busca de tornar-se humana para poder... Tá aqui a Ariel. E ela vira humana e ela vai ao encontro do Eric, ela vai ao barco do Eric, ela conhece os pais do Eric e ela vai casar com o príncipe. Tá? Então ela está aqui, ó, de noiva, linda, realizando o seu sonho. Para isso acontecer, no desenrolar todo do conto, há uma série de questões existenciais humanas que é importante você, professora, atentar. Quando eu digo que você deve observar ou atentar, não quer dizer que você deva contar para as crianças. Pelo contrário, você vai contar da forma que o conto atualmente é contado. Porque aí eu sempre gosto de lembrar, conheça as versões antigas e conheça as versões atuais. Compare-as, encontre as diferenças, estude por que as diferenças. Os contos de fadas são contos antigos. Mais uma vez eu relembro, conto de fada é um conto longo, cheio de personagens, que começa com a frase era uma vez e termina com felizes para sempre. O conto de fadas, ele é atemporal, ou seja, o fato dele trazer problemas existenciais humanos, ele vale, ele serve, ele funciona, ele atinge o emocional, o psicológico de qualquer criança, de qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer idioma. Portanto, é de extrema importância que você estude os contos. No conto Ariel, qual é o dilema? Qual é o ponto? Qual é o dilema existencial, emocional, humano? Primeiro, a relação pai, caiu Ariel no chão. A relação pai e filha, tá? O rei Tritão e sua filha.
O rei Tritão tinha, ou tem, né, se a gente trouxer a história para agora, mais outras filhas. A Ariel é a mais nova e a mais ousada, a mais questionadora, a mais lutadora pelos seus direitos, digamos assim. Porque o rei Tritão, como o próprio nome ou título diz, ele é o rei dos mares, e assim ele domina e assim ele determina. E ela foi capaz, ela foi atrevida, né? Ela se atreveu a questioná-lo, a colocar à prova as suas regras. E isso é muito atual. Isso é dos dias de hoje, a mulher de hoje, a mulher contemporânea, a mulher que luta por aquilo que lhe faz feliz, pelo aquilo que ela deseja. Ela luta pelos seus sonhos, inclusive luta pelo direito de casar ou não e de conquistar o homem que ela quer, que é isso que a Ariel faz. E ela consegue. Então, o conto de fadas Ariel ou a Pequena Sereia é extremamente atual. Não que os outros não sejam, no sentido de trazer os problemas existenciais. Outra questão interessante do conto é a rivalidade entre irmãos. Isso também é uma questão extremamente presente, sempre foi. Para quem é cristão e leu e estuda a Bíblia, isso no Velho Testamento já está presente, até os dias de hoje, né? Século 21, a rivalidade entre irmãos, a competição, o ciúme, né? A inveja, alguém querendo vencer, alguém querendo ser o preferido da mãe ou do pai, aquele que tem mais direitos, aquele que se sente prejudicado. Na verdade, Úrsula não tinha essa forma, que aqui é um polvo, né? Na biologia, na vida real, seria um polvo. E ela é extremamente insatisfeita, magoada, porque ela adquiriu essa forma por causa dos seus atos. Foi o rei Tritão que a condenou, julgou e condenou e deixou a Úrsula nesse formato. E ela quer se vingar, é claro. No filme 1, ela não consegue destruir, porque o conto de fadas foi convertido em filme. Como vários contos e histórias foram convertidos, e hoje muitos deles, os contos da Disney, foram transformados em versões bem atuais, bem contemporâneas, trazendo inclusive outras características da protagonista ou do protagonista. No caso, Cinderela, Branca de Neve e assim por diante. Pois bem, no filme 1, Úrsula não consegue destruir a Ariel, a Pequena Sereia, porque o que ela quer? Ela quer, através da filha, destruir o pai. E aí, o que acontece? No filme 2, que é uma continuidade, Úrsula tenta mais uma vez destruir Ariel. Porque Ariel se casa com o seu príncipe e eles têm filhas. E aí a Úrsula vai querer agora atingir uma das filhas de Ariel. Então a mágoa, a raiva perdura. E isso é muito importante para a gente refletir sobre as relações nas nossas famílias. O diálogo, né? O perdão, a aceitação do outro e tentar ser justo. Tentar tratar os filhos iguais no sentido dos direitos, no sentido dos deveres, no sentido dos privilégios, no sentido do amor. Apesar de que a gente sabe que os filhos não são iguais e as mães não são iguais. Porque quando você é mãe, você foi mãe a primeira vez, você era mais jovem, menos experiente, né? Menos madura, e você não tinha conhecimento da vida e nem de como ser mãe. Quando você se torna mãe pela segunda, pela terceira vez, você já é outra mulher, já é outra pessoa. Então, os filhos têm mães e pais diferentes, assim como avós. Então,
aqui um parêntese que eu deixaria é cuidado, tenha um olhar generoso, porque você está diferente e os seus filhos são diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Na relação aqui dos dois irmãos. Eles brigavam, eram rivais, né? E depois você tem Ariel, outra questão, como eu já coloquei, que vai contra o pai e as diretrizes que ele determina. Depois ela se torna mãe de mais de uma filha, que vai sofrer de novo o que a geração anterior não conseguiu resolver. E aqui é outra questão bastante interessante que muitas vezes é resolvida numa técnica que é usada pelos psicólogos, pelos terapeutas, que é a constelação familiar, onde você tem a oportunidade de colocar para fora as tuas dores, de conversar com as pessoas que estão dentro ou participando do problema e resolver esse problema. A constelação familiar hoje ela é feita, praticada online e também presencial. E é uma técnica extremamente eficiente que resolve muitas dores, inclusive o perdão. Então, para finalizar, um belíssimo conto, um belíssimo cenário, uma belíssima história que foi convertida em filme, que deu continuidade à beleza, deu continuidade às questões existenciais e que você, professores, poderão trabalhar de forma interdisciplinar. Eu quis passar para vocês as questões emocionais e psicológicas presentes no conto da Ariel. São questões, mais uma vez, relativas à família e os familiares e as dores que são construídas e que não são resolvidas. Um grande abraço, tudo de bom. Eu me chamo Marcelena. Eu espero que você tenha gostado. Aqui são os meus personagens do meu trabalho de contação de histórias, tá? Eu não mostrei aqui o caranguejinho, que é muito amigo da Ariel. Aqui, voltando para a biologia, só porque eu não mostrei antes, ele é um artrópoda, crustáceo, portanto, invertebrado. Para você, professora de ciências. Então, minha gente, obrigada mais uma vez por estarem aqui me acompanhando. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixem aí o like e o comentário, é muito importante. A Pequena Sereia, Ariel, Conto de Fadas.